filha. Basta você dizer: Senhor, me perdoa, se arrepender e participar da ceia, sabe? Deus quer ter comunhão com você, Deus quer estar com você, sabe? Tendo esta comunhão com Ele. A ceia é comunhão. O tema desta noite: Ele nos deu completo acesso. Eu falei sobre isso quarta-feira. O Senhor nos deu acesso. Lá em Romanos 2, versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Senhor, o Senhor nos deu completo acesso e nós queremos fazer uso deste acesso. Nós queremos acessar através da fé tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pela fé queremos acessar a cura. E desde já eu mando uma palavra de cura para a irmã Rosa, que iniciou o seu processo de tratamento. E eu creio que a tua mão está sobre a vida dela e conduzirá ela, Pai, por toda esta jornada em perfeita vitória. Nós temos acesso ao Senhor para pedir. Nós temos pela fé acesso às tuas bênçãos, acesso à prosperidade, acesso à paz, acesso à alegria. E que a palavra desta noite nos instrua e nos oriente para fazermos um bom uso deste acesso, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela tua vida. Meus irmãos e irmãs, minha família espiritual. Eu comecei na quarta-feira a falar desse assunto, que o Senhor nos deu completo acesso. E falei como o acesso é algo extraordinário. Porque o acesso nos coloca no lugar certo. O acesso nos abre portas. Eu dei aqui diversos exemplos de acesso. Porque quando você tem acesso a algumas pessoas, algumas portas se abrem para você. Você sabe que algumas pessoas obtêm sucesso, obtêm às vezes um objetivo na vida, alcançam seus objetivos, porque um acesso lhe foi entregue, um acesso lhe foi dado. Às vezes Deus coloca uma pessoa no caminho, às vezes Deus abre uma porta para você. Então, nós precisamos entender a importância de se ter acesso. Eu falei sobre o acesso restrito, né? Às vezes você chega num determinado lugar e a pessoa diz: olha, o senhor não pode entrar aqui porque aqui o acesso é restrito. Mas o acesso é restrito a você. No entanto, existem pessoas que têm acesso àquele lugar. Às vezes você chega num clube e você vai ali e de repente você chega na portaria e você vê pessoas que estão barrados na porta, mas você é um associado, você entra, mostra a sua carteira, a sua credencial, às vezes o seu rosto já é tão conhecido que a sua passagem é livre, e você entra, e algumas pessoas não têm acesso ao que está lá dentro. O acesso para algumas pessoas é restrito, mas você tem acesso. Então nós entendemos aqui vários aspectos do acesso. E eu me lembrava, falando sobre acesso, de muitos anos aconteceu isso. Nós fomos num parque, nós não tínhamos ainda nem a Laura e o Gabriel, e nós levamos o Lucas pequeno num parque, eu e a Bispa, um parque muito famoso em São Paulo. E quando nós chegamos lá na bilheteria, nós tínhamos a opção de comprar um ingresso comum, e nos foi sugerido um ingresso VIP, em que nós não pegaríamos fila. E na hora aquele negócio me pareceu interessante, o valor era muito mais alto, mas eu paguei. Era muito engraçado, até me gerou um certo constrangimento, porque eu chegava num brinquedo e tinha uma fila quilométrica, uma fila gigante. Eu chegava ali, eu ia até por uma entrada separada, chegava lá, mostrava o meu passaporte de acesso, e a pessoa disse: o senhor pode entrar no carrinho. E algumas pessoas diziam: mas por que ele pode? Por que ele pode?
E a pessoa ficava, eu virava as costas envergonhado, e a pessoa dizia assim, não, porque o passaporte dele, ele não pega fila, ele tem livre acesso. Então o acesso é algo extraordinário, é algo que nos beneficia, que nos favorece, sabe, é algo que nos abre portas. Sabe? É muito bom quando você tem acesso a pessoas, quando você tem acesso a lugares. E eu ensinei aqui, biblicamente, que a chave de acesso nos foi dada. E o acesso para nós alcançarmos os nossos objetivos e os nossos alvos é através da fé. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre este assunto, mas te mostrando que às vezes, mesmo alguém tendo completo acesso à fé, não faz um bom uso ou não usa a fé. É como se alguém fosse associado de um clube, entenda por favor pelo Espírito que eu vou dizer, é como se alguém fosse associado de um clube, é como se alguém fosse associado a uma empresa que lhe fornece internet, que é mais fácil para as pessoas entenderem. É como se alguém fosse associado a uma empresa de telefonia celular. É como se alguém fosse associado a uma empresa de cabo, né, cabeamento de TV a cabo. E de repente você deixa de pagar a mensalidade. Você não paga a sua parcela, você não paga a sua mensalidade. E chega um momento em que a empresa de telefone corta o seu acesso à internet. Chega um momento, por falta de pagamento, que a empresa de fornecimento de TV a cabo, ela corta o seu acesso. Eu me recordo, muitos anos isso, nós tínhamos TV a cabo, e quando nós não pagávamos, às vezes ficávamos apertados, nós naquela época, passando um momento difícil, e nós não conseguíamos pagar, aparecia uma imagem, na tela da minha TV, entre em contato com não sei o que, ou seja, era uma ameaça que nós iríamos perder o acesso. O acesso é pela fé, nós não temos que pagar, nós recebemos, pela graça sois salvos. Então graça não foi pago, nós não pagamos. O acesso é pela fé, a fé é um dom, nós recebemos o dom de Deus. Mas, bispo, se eu não pago por este acesso, é possível alguém perder o acesso? É possível quando você deixa de viver por fé. É possível quando você permite que alguma situação impeça com que você viva por fé. E hoje, há muitos homens e mulheres de Deus que têm completo acesso, no entanto, não estão sabendo acessar ou não fazem um bom uso do acesso. Por quê? Porque não se movem por fé. Eu expliquei aqui, com muita clareza, né? Não tive muito tempo, mas eu expliquei isso aqui na quarta-feira. Sabe que o sistema evangélico, o sistema religioso, o sistema cristão protestante, o sistema cristão católico, durante muitos anos, vem mistificando a fé, ou vem, sabe, introduzindo artefatos humanos, ou uma sobrecarga humana, ou sacrifícios de obras da carne, no meio da fé. Então hoje há quem pense assim, bom, o meu acesso à fé é quando eu pego um copo com água ungido, e uma oração em cima desse copo com água, então eu vou ter acesso ao beber aquela água a um milagre, porque o bispo orou. Escute, isso é uma grande mentira. Não há fé em orar por um copo com água. Não há nenhum mover sobrenatural quando eu pego um objeto, seja um lencinho, seja uma fotografia, seja um patuazinho cristão, né, uma fitinha, ou um salzinho, ou uma rosinha ungida, ou um envelopezinho para pôr ali um dinheiro, senão a bênção não vem. Não, nada disso. Não há nada de fé nisso. Isso, na verdade, é uma manipulação introduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana e depois adquirida pela Igreja Evangélica. Então, hoje a gente vê muito isso, as pessoas dizem, não, você tem que pagar o preço, você tem que se sacrificar, porque se você não pagar o preço, se você não fizer esse jejum, se você não fizer esta campanha, se você não fizer, Deus não vai te honrar. Escute, o que Jesus fez naquela cruz foi te dar acesso. Quando Jesus morreu no meu e no seu lugar naquela cruz, foi para que eu e você não tivéssemos que pagar nenhum preço. Então a fé, ela não está ligada
a nada material. A fé não está ligada a nada palpável. A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus. Porém, se eu não sei usar a minha fé, entenda isso que é muito sério, é equivalente a não estar com a conta de luz paga. Eu não tenho acesso à energia. Não saber usar a fé é como não estar quites com a mensalidade do clube, eu não tenho acesso. Não saber fazer uso da fé é equivalente a não ter, sabe, aquela conta paga que vai lhe dar acesso àquilo que lhe é fornecido por uma empresa, por uma instituição, seja energia, seja água, seja luz e etc. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos não estão usando a fé, não acessam a fé. E aí tem um acesso limitado. Bispo, mas eu tenho acesso a muitos lugares, eu tenho a minha vida hoje tranquila, mas existem coisas maiores que você pode viver, que só a fé te proporcionará. Eu dei um testemunho há pouco aqui de uma irmã da nossa igreja. A filha faz uso de um medicamento, é um tratamento que a filha tem que fazer por um período. É um medicamento controlado pelo governo. É um medicamento que custa uma fortuna no exterior. É um medicamento que está em falta. O que dá acesso? A fé. A fé possibilita que coisas que o dinheiro não é capaz de fazer, eu vou te mostrar isso hoje. A fé possibilita que coisas aconteçam na sua vida, que pessoas permaneçam na sua vida te dando acesso. Porque talvez você diga, bispo, graças a Deus, eu tenho o meu emprego, eu estou lá, eu estou bem. Você tem tudo isso porque Deus te deu acesso. Deus deu acesso. Aí você diz, não, eu tenho um chefe, um encarregado, ele me ama, ele gosta de mim, ele disse que eu nunca vou ser mandado embora. Enquanto Deus permitir que você tenha acesso a ele. Sabe que às vezes você trabalha numa empresa, e ali você é favorecido, você é beneficiado, todo mundo gosta de você, o dono da empresa diz, olha, aqui você nunca é mandado embora, aqui. E você diz, bom, olha, eu estou com uma vida tranquila aqui. O dono disse que eu nunca vou ser mandado embora. O dono morre. O filho assume. No dia seguinte o filho diz, estou tirando o teu acesso. Então, essa questão da fé é que mantém o acesso aberto. Esta questão da fé é que mantém a porta aberta. E saber viver com acesso, ou seja, saber viver com fé, é fundamental para que você alcance os seus objetivos, para que as portas continuem abertas, para que os milagres continuem acontecendo, para que você continue desfrutando daquilo que a sua fé pode te beneficiar. Está dando para entender? Está dando? É que eu falo olhando para a câmera, né? Me desculpem, é porque como é online, tá bom? Mas está todo mundo aqui. Quem está entendendo aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, está todo mundo entendendo. Então, se a Melzinha está entendendo, a igreja toda online vai entender, não tenho dúvida disso. Então, como que acontece essa questão da fé? Nós somos justificados mediante a fé. Romanos 2:1. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Eu expliquei na quarta-feira. Nós temos acesso pela fé à primeira graça, que é a salvação. A segunda graça é a graça sobre graça, que são os benefícios, as bênçãos, as vitórias, as benesses de Deus para as nossas vidas. E isso é acessado através de uma vida de fé. Por exemplo, a Bíblia mostra uma relação aqui, que eu falei quarta-feira, vou passar bem rapidinho, estou correndo um pouquinho nesse assunto, que é para eu entrar para o próximo. Mas olha só, Hebreus, 11, versículo 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, os antigos obtiveram pela fé o bom testemunho, ou seja, puderam testemunhar do que Deus fez. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pelo Logos, né, pela palavra, eu falei isso quarta-feira. Olha mais, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Ou seja, foi uma atitude de fé que ele teve, pelo qual obteve testemunho de ser justo, e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha só,
O que Abel fez foi algo de fé tão extraordinário que, por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, ele já não está mais aqui, nós falamos dele, a atitude de fé dele reverberou até os dias de hoje. Olha o 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Aí pela fé Noé divinamente foi instruído acerca de acontecimentos, tudo foi pela fé. Aparelhou uma arca, eu falei isso aqui na quarta, né? E pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, enfim, tudo acontece pela fé. Todas as bênçãos, tudo que nós alcançamos é através da fé. A fé é algo sobrenatural. Escute, existem coisas que nós só poderemos acessar pela fé. Existem coisas que só podem ocorrer na vida de um homem e de uma mulher de Deus, se for por intermédio da fé. E hoje, é necessário que você saiba, e que você tenha esta compreensão, que viver por fé não é uma possibilidade. Viver por fé não é assim uma opção. Viver por fé não é assim uma possibilidade remota. Viver por fé é uma necessidade que nós temos. Diga, eu tenho necessidade de viver por fé. Amados, é necessário, porque se nós pegarmos, Davi era rei. Mas o que manteve Davi no trono foi uma vida de fé. Se nós pegarmos aqui, biblicamente falando, tudo de grande que aconteceu na vida destas pessoas, houve um movimento de fé. Então, viver por fé não é uma opção remota. Viver por fé não é uma possibilidade que, sabe, a gente... Não, viver por fé é uma necessidade. Porque é a fé que move montanhas, é a fé que te dá acesso, é a fé que te dá permanência, é a fé que te abre portas, é a fé que te dá sabedoria, é a fé que te dá discernimento, é a fé que inclina o coração das pessoas ao seu favor. Então, todo o acesso, ele é através da fé. Isso é bíblico. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, a maneira com que eu vivo tem que ser por fé. E eu falei quarta-feira da dificuldade que muitas pessoas têm no quesito viver por fé. Porque, como eu explicava há pouco, nós, a grande maioria, fomos criados debaixo da tradição. Você sabe que hoje alguém questionar, não é questionar a pessoa, mas questionar com a palavra, em muitos lugares é tido como um insubordinado. Quando alguém diz assim, poxa vida, meu pastor, meu missionário, meu apóstolo, meu irmão, meu presbítero, meu bispo, mas a Bíblia Sagrada diz isso. A pessoa diz, o irmão está equivocado, está contra a palavra. Não fale isso. Porque as pessoas criam regras, criam doutrinas, que muitas vezes não aproximam da fé, afastam a pessoa da fé. Talvez alguém que esteja me assistindo agora, durante muitos anos esteve numa igreja que te torturou, que na verdade fez com que você se afastasse de Deus. Talvez era tanto legalismo, era tanta opressão, é tanta coisa que te puseram na sua frente, sabe? Que forçaram você a fazer, que isso ao invés de fazer você viver uma vida por fé, te oprimiu, te afastou. Talvez alguém que esteja hoje dizendo, bispo, eu fui para o mundo, eu fui viver no mundo, porque a igreja me pôs tanto peso, a igreja me pôs tanta condenação, que chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu achei que eu não prestava, eu achei que eu era um pecador, eu fui embora. Porque em alguns lugares é ensinado as pessoas a pagar um preço, Deus quer sacrifício, amado, o sacrifício Jesus fez. Ele se fez maldição por mim, por você naquela cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldição por mim, por você.
Sabe, ele sofreu no meu e no seu lugar. Sabe que cruz não é símbolo de cristianismo. Cruz é símbolo de maldição. Tem gente que usa cruz no pescoço. Cruz é símbolo de maldição, não é símbolo de cristianismo. Se Jesus fosse morto numa cadeira de roda, numa cadeira elétrica, você ia pendurar uma cadeira elétrica no pescoço? Se ele fosse hoje, nos dias de hoje, Jesus fosse morto com um fuzil AR-15, você ia pendurar um fuzil AR-15 no pescoço? Tem igreja que tem uma cruz como símbolo de cristianismo. A Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, porque a cruz é símbolo de maldição. A pior morte que existia era a morte de cruz. Cristo foi morto numa cruz por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Ele te comprou no mercado de escravo, meu irmão. E te tornou um homem livre e te deu acesso. Te deu acesso, minha irmã. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Ele nos compra, Ele nos ressuscita, Ele nos resgata, nos dá uma nova vida. Não é para você pagar um preço, mas é para você obedecer por fé. É para você se submeter em amor por fé. É para você testemunhar por fé. É para você honrar através da fé. Por isso Paulo diz, visto que a justiça é a justificação para a salvação, se revela no Evangelho, ou seja, acontece através do Logos, da palavra, de fé em fé, como está escrito, o justo, a maneira de um filho de Deus viver é por fé. Até aqui todo mundo sabe, todo mundo acredita, todo mundo entende e todo mundo aplaude. O problema é o quesito viver por fé, que as pessoas agora estão pegando o que a Igreja Católica Apostólica Romana fazia e estão trazendo para dentro da igreja evangélica. Eu me recordo que eu era garoto, nós tínhamos uma TV tubo enorme, daquelas de, sabe, um caixotão, os mais jovens não sabem nem o que é isso, e minha saudosa avó, que hoje descansa com o Senhor, ela punha um copinho d'água em cima da TVzinha dela, antes era no rádiozinho, depois na TV, e ela ficava esperando uma missa que entrava às 6 horas da tarde. E quando o padre rezava a missa, ela pegava aquele copo com água e ela jogava nas coisas, jogava nas roupas, jogava e bebia. Hoje a gente vê isso na igreja evangélica. Um copo com água hoje dentro da igreja evangélica é água ungida, é água não sei o que lá. É o óleozinho, é o óleo ungido, é o óleo, porque o óleo que desceu da barba de Arão, o óleo que desceu, aquilo era uma tipificação do Espírito Santo. Hoje Jesus diz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para a glória, mas eu vou enviar o meu Espírito que vai estar com vocês todos os dias das suas vidas. Hoje o Espírito está em nós. Hoje não há uma tipificação de um óleo para lembrar do Espírito. Eu não preciso de óleo, eu tenho Jesus, eu tenho o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, agora Ele habita no meu e no teu Espírito. Você é selado, você é um com o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos, Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus. O que poderá nos separar do amor? Será morte, tribulação, angústia, espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você é um com o Espírito Santo. Então viver por fé é um modo de vida que as pessoas precisam descobrir. E nós não podemos retroceder nisso. Nós não podemos permitir um retrocesso nesse sentido, porque o que está acontecendo hoje é exatamente o seguinte, para você entender, a pessoa tem acesso, mas ela não usa o acesso. Amado, entenda por favor, pelo Espírito, porque eu falo sempre isso aqui, eu sou uma pessoa simples, e eu dou exemplos simples que é para facilitar. Vamos lá, fala o nome de um clube aqui no litoral, um clube famoso no litoral, vamos lá, um clube famoso. Santos Futebol Clube, o mais famoso, né? Talvez do todo o litoral do estado de São Paulo é o Clube do Santos. Vamos lá. Imagina que eu sou associado do Clube do Santos. Tem um clube lá com piscina, acredito que tenha, né? Não tem? Então vamos falar de um clube grande, então. Não tem piscina lá, uma área com piscina? Tênis Clube de Santos, disse a bispa, para salvar Santos. Vamos lá. O Tênis Clube de Santos. Aí eu sou associado, eu tenho a minha carteira, eu fui lá, paguei minha mensalidade, está tudo pago, mensalidade e família. Estou em dias, ok? Todo mundo entendendo? Estou em dias com o Clube de Santos, eu estou pago, eu estou com tudo em dias. Eu chego com o meu carro, estaciono na frente do clube, com tudo pago, com tudo certinho, não devo nada, acesso, chegar na porta, entrar,
Aí eu pego, chego na porta do clube, chamo minha esposa e falo, bem, vem cá, sobe aqui na minha mão. Ela disse, o que eu vou fazer? Pula um muro, pula um muro. Aí eu penduro minha mulher no muro e ela fala, meu Deus, eu vou cair. Aí eu pego meu filho Gabriel, pego ele que é levinho, quase levinho, que agora não está tão levinho, e jogo ele por cima do muro. Trá! Ele pendura na cerca lá e fica pendurado. Aí eu pego minha filha Ana Laura, amarro uma corda, puxo ela pelo cabelo para pular um muro. Você acha que é necessário para quem tem acesso ficar dando essa volta? É necessário? Pois se eu tenho acesso, eu chego na porta, eu entro com a família, feliz na vida. O povo de Deus tem acesso a Deus. E aí está querendo arrumar um negócio para ter acesso na água. Mas você tem acesso a Deus. Você abre a tua boca, Ele ouve. Você fala, Ele ouve. De madrugada, de dia, de tarde, de noite. Você pensa, Ele sabe o que está no teu pensamento. Você tem acesso a Deus. E algumas pessoas estão perdendo o acesso, se desconectando do acesso, ou deixando de usar a fé para acessar o sobrenatural. Existem alguns aspectos. Alguns foram a religiosidade. Alguns é a falta de conhecimento, sabe, do que é viver por fé. Alguns estão retrocedendo. Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a Bíblia inteira fala que tem, Romanos fala, Hebreus fala, tudo é viver por fé. Olha o que diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós não podemos retroceder nesta vida de fé. Não pode haver um retrocesso. O que move o coração de Deus é quando você crê. Você sabe que não há nada mais poderoso, não há arma mais eficaz do que uma oração de fé. Não há nada mais poderoso quando nós, como filhos e filhas, nos movemos através da fé. A Bíblia diz que Deus não se compraz. Sabe, a alma de Deus se entristece quando nós retrocedemos. Agora, o que é retroceder? Retroceder é ter fé e não usar a fé. Retroceder é ter todo o dinheiro do mundo para comprar o que quiser e entrar no mercado para roubar um chocolate. Retroceder é ter dinheiro para viver com dignidade e viver como se não tivesse condições de não comer. Retroceder é ter acesso a um lugar e querer, às vezes, pular um muro para chegar naquele lugar, se você tem acesso. Retroceder é ter a bênção de Deus e não querer usar ou fazer uso da bênção que Deus já te deu. Isso é retroceder. E muitas pessoas estão retrocedendo. Muitas pessoas estão no retrocesso porque ao invés de viver por fé, estão querendo fazer sacrifício, obra, pagar um preço. Algumas pessoas não querem mais saber de igreja. Porque já fizeram tanta campanha, tanta coisa, e não obtiveram nada. Bispo, mas eu conheço uma pessoa que vai numa igreja e deu lá 10 mil reais e aí obteve uma vitória. Amado, não é o fato de você ter dado 10. Quando você planta, até o ímpio, se ele plantar, ele vai colher. Até o ímpio, quando ele planta, ele colhe. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. De Deus não se zomba, não é? O que o homem planta, o homem colhe. Então, não é o fato da pessoa ter lá, a pessoa, porque disseram na campanha, se pusesse um dinheiro no envelope, a pessoa obteve uma bênção. Amado, tudo que você plantar, você vai colher. Agora presta atenção, isso não é fé. Fé é um modo de vida, ou seja, o que é fé? Eu acredito na palavra, eu vivo em conformidade com a palavra, eu oro conforme a palavra, eu me movo conforme a palavra, as minhas ações são conforme a palavra, as minhas atitudes são conforme a palavra. Isso é viver por fé, é crer e confessar, crer e confessar. Amém? Por que isso é perigoso? Quando nós não entendemos isso, nós não temos esta clareza. Por que é perigoso? Porque aí você acaba, através de amizades, relacionamentos, através de uma porção de coisas, você acaba retrocedendo. Sabe que tem pessoas que passaram por um retrocesso tão grande na vida por conta de amizades?
É verdade. Às vezes tem pessoas que não gostam quando eu toco neste assunto. Mas até as suas amizades, você tem que pensar bem quem você coloca do teu lado. Porque às vezes você tem pessoas que vão te influenciando. Amado, com todo o respeito, você não pode ter ao teu lado pessoas que rejeitam a tua fé. Você não pode se relacionar com pessoas, sabe, que desdenham da sua fé, que rejeitam a sua fé, que fazem pouco caso da sua fé. Você não pode negligenciar, sabe, esse direcionamento bíblico. Porque, às vezes, as pessoas estão deixando de se mover por fé, por uma timidez causada por alguém. Ai, não vou falar isso aqui, porque, ai, o que vai pensar de mim? Ai, se eu falar isso aqui de fé, ai, a pessoa vai achar que eu sou bitolado. Ai, amado, sabe que hoje tem pessoas que se deixaram influenciar tanto por outras pessoas, que negam a sua própria fé, que não vivem por fé. Não se esqueça que a fé é o acesso. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão difíceis, amados? Está difícil? Os tempos estão difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, meu Deus, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Nós estamos vivendo esse tempo? Estamos? Com certeza. O que a gente mais vê é isso. As pessoas são egoístas. É um egoísmo. Eu soube essa semana, a bispa me ligou e disse, bem, você viu os jornais? Eu disse, não, estou trabalhando aqui na igreja desde cedo, não vi nada. Uma senhora, trabalha de doméstica numa casa, ela não tinha com quem deixar o filhinho de 5 anos, ela vai com o filhinho e leva para o trabalho. Olha, necessidade de trabalhar, não tinha com quem deixar, levou o filho. Está fazendo a faxina, a dona diz assim, a dona da casa diz, ó, a senhora vai e leva meu cachorro para passear. O menino estava num quartinho ali, brincando, quietinho. Quando ele percebe a ausência da mãe, ele diz, eu quero minha mãe. Sabe, a dona da casa estava lá mexendo com a unha, fazendo unha, em vez de pegar aquele, olha, fique aqui, espere um pouquinho, sua mãe está vindo, tenha um pouquinho de paciência, olha, toma um biscoitinho aqui, uma bolachinha, eu vou ligar a TV para você. Não, ela disse, olha, tua mãe está na rua, você quer? Ligou o elevador, jogou o menino dentro, com 5 aninhos. Quem tem um filho perto dessa idade, você sabe a maturidade. Meu sobrinho Bernardo tem essa idade. Você acha que uma criança com 5 anos tem maturidade de entrar no elevador? O elevador, ao invés de subir, desceu, foi para a casa de máquinas. A criança morreu ali esmagada. Uma tragédia. Quem viu isso aqui? Deixa eu ver. Os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos. Olha o versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo, pior é isso, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, ou seja, o poder da fé, o poder de Deus. Foge, o que a Bíblia diz? Foge destes. O que eu queria que a gente entendesse com isso aqui? Existem coisas que nos afastam de uma vida de fé. Você sabia? Olha, tem amizades que são prejudiciais. Às vezes você se envolve com pessoas que aquilo vai constrangendo a sua fé. Às vezes você está num lugar, a pessoa quer constranger você, quer constranger a sua fé. Às vezes a pessoa vai, sabe, te manipulando, vai, sabe, arrumando, e você, quando você abre os seus olhos, você já não é mais aquela pessoa de fé, não tem aquela fidelidade. Você sabe que eu tenho orado nessa questão da quarentena por isso? Por isso o Espírito de Deus me traz aqui para falar isso. Porque nessa quarentena, se a pessoa fica, sabe que eu estou gostando desse negócio aqui, de ficar em casa, ou pela internet está gostoso, sabe? Amado, isso é temporário. Há tempo de abraçar, deixar de abraçar. Nós estamos agora em um período de quarentena que vai passar, nós vamos retomar nossa vida.
como é que as pessoas vão sair disso? Será que vão sair, sabe, como, estou confortável assim. A fé é o acesso. Ninguém é tão bom que não precise da igreja. Ninguém é tão bom que não precise estar na igreja, no culto, servindo a Deus, louvando a Deus. Porque a questão não é você estar na tua casa ou na igreja, a questão é que você precisa ter comunhão. A questão é que você precisa congregar. Isso é bíblico. Nós estamos vivendo um período, um momento, que vai cessar logo. E nós temos que nos reunir de novo na congregação. Temos que estar juntos, sem medo. Bispo, quando acabar esse negócio, eu vou ficar 5 meses sem ir na igreja, porque eu vou ficar com medo de pegar o coronavírus. Se você ficar com medo de pegar o coronavírus, você vai ser o primeiro a pegar. Ah, mas eu não vou sair na rua, mas vai chegar uma carta lá, você pega na carta. Bispo está rogando praga? Não, estou te falando a verdade. Porque o que Jó mais temia, ele sobreveio. Não tem que ter medo de nada. Estamos aqui com cautela. Todo mundo que vem à igreja, máscara, todo mundo de máscara. Acaba o culto, se vai tomar uma água, todo mundo de máscara. Né? Uso do álcool gel, estamos fazendo a nossa prevenção. Mas medo? Não, nós nos movemos através da fé. Então, cuidado com coisas que tiram o seu acesso. Como eu disse há pouco, estou quase acabando, eu queria retomar isso com você. Ou seja, você tem acesso, você sabe que é a fé, mas às vezes você perde o acesso. Você deixa de usar o acesso quando, por exemplo, você entra por esse caminho. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é muito sério. O inimigo sabe, amado, o poder que a sua fé tem. O inimigo sabe a autoridade de Deus na tua vida. O inimigo sabe como a fé já te deu acesso. O inimigo sabe quantas portas já se abriram através da fé. O inimigo sabe quando naquela madrugada você desperta, teu olho esbugalha, você não consegue mais dormir, e Deus põe alguém no teu pensamento e você, põe esses 2 joelhinhos que Deus te deu no chão, ou deitadinho na tua cama, você começa a falar com Deus, o inimigo sabe o poder que tem na tua boca. O inimigo sabe. Você sabe quantas portas já se abriram para você, quando você clamou a Deus. Você sabe quando você fala com Deus, Ele ouve, Ele responde, Ele te ajuda, Ele te socorre. Para que você continue com o seu acesso, saiba que é necessário às vezes se afastar de más conversações. Hoje tem pessoas que não têm acesso a nada com Deus, mesmo sendo filho, mas não tem acesso a nada, porque mal conversação corrompeu o seu bom costume. O que é o bom costume? É a vida de fé. Quantas pessoas hoje, amados, não têm acesso a nada, por causa da má conversação. A pessoa começa com a conversa distorcida aqui, começa com a conversa distorcida ali. Uma vez eu falava isso com a minha esposa em casa, conversávamos nós, eu falei, bem, eu estou com uma pena daquela família, passando por tudo isso, mas eu estou com muita tristeza. Nós conversávamos sobre isso. E aí nós vimos uma pastora, colocou uma frase, a bispa me trouxe para ver, nunca me esqueci disso. Olha, você não viu, mas Deus viu que essas pessoas falavam de você quando você não estava perto. Você acha que isso não tira o acesso? Você acha que quando alguém começa uma conversação em casa, marido e mulher, com uma conversa distorcida, falando mal, uma má conversa, o inimigo planta no coração das pessoas coisas como essa, não é para prejudicar o líder, porque o líder não vai ser prejudicado, é para tirar o teu acesso, é para que você não tenha acesso, é para que você perca o acesso. Aconteceu com Miriam, ela foi falar mal do irmão de Moisés, começou a falar mal de Moisés, mas Deus também fala comigo, eu também sou filha de Deus. E Deus disse, com Moisés eu falo face a face, Miriam. Com Moisés eu falo face a face. Deus tirou o acesso. Então não perca o seu acesso. Não permita má conversação na sua vida. Nesse período de quarentena, se guarde, sabe? Tenha a sua vida guardada nas mãos do Senhor. Eu queria encerrar nesses 5 minutinhos que eu tenho, te mostrando o que uma vida de fé proporciona.
não é o que o dinheiro proporciona, mas é o acesso. Sabe que o acesso, ele é mais importante do que qualquer coisa na vida, porque tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que, sabe, te falta saúde para alcançar. Tem uma porção, eu poderia listar aqui que eu não tenho tempo, mas a fé entra no meio disso e coloca tudo no lugar. A fé nos proporciona acesso, que só a fé pode proporcionar. Olha o que acontece com um homem chamado Jairo. Olha quem era Jairo. Lucas 8,41. Eis que veio um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Era chefe da sinagoga. Ele era o principal da sinagoga. E, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa. Pois tinha uma filha única, presta atenção, única, de uns 12 anos que estava à morte. Vamos lá, vamos ver quem é Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, ok? Jairo era um homem importante. Jairo tinha acesso na sinagoga. Jairo era um homem religioso. Ele era o chefe. Jairo era um homem de prosperidade? Com certeza era. Porque para alcançar aquele patamar no mundo judaico, ele tinha que ser alguém muito nobre, muito importante, muito comprometido com as coisas religiosas. Esse era Jairo. Era um homem que tinha acesso a todas as pessoas. Jairo era um homem que ele tinha acesso a todos os lugares. Mas a filha única dele estava à beira do quê? À beira da morte. Estava morrendo. Olha que coisa. Isso aqui, amados, é tão sério. Porque essa situação mostra que o que resolveria a situação de Jairo era só um milagre. Tem coisas que é só um milagre, amados, só um milagre, só um milagre. Olha o versículo 49, eu vou pular a história, vou para o 49. Falava ele ainda, Jairo, sendo quem ele era, ele se humilha, ele se ajoelha. Imagina, um chefe de sinagoga se ajoelhar. Nunca, diante de um homem, nunca. Ele se ajoelha porque ele reconhece a divindade. Ele creu quem Jesus era. Ele se ajoelha. E aí, acontece um outro fato. E de repente volta a narrativa de novo no 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Veio quem? Uma pessoa da casa. A Bíblia frisa novamente isso. Ele era alguém importante, dizendo, tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. A minha pergunta aqui é a seguinte, vamos parar aqui um instantinho. A influência política de Jairo resolveria o problema dele? Sim? Não. A influência religiosa, como chefe de sinagoga, resolveria o problema dele? Não. Humanamente falando, o que poderia trazer a vida de Jairo, a vida da filha de Jairo, novamente a vida, é caso perdido, é impossível. Humanamente falando, não se há nenhuma possibilidade. Ela estava morta. Você entende, às vezes, em alguns momentos, que para você ter acesso à vida, é só a fé. Para você ter acesso de novo, é só a fé. Para você conseguir alguma coisa sobrenatural, é só a fé. A fé, ela é um mecanismo que te dá acesso. Jairo foi procurar abrigo, socorro em Jesus. Porque mesmo sendo ele um judeu, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias, o Verbo que se fez carne. Quando ele se prostra, ele está lhe dizendo, eu reconheço a sua divindade. Porque um judeu é ensinado desde sempre a não se prostrar diante de homens. O judeu é ensinado desde sempre a não se prostrar
diante de nenhum ídolo, de nenhuma imagem. Mas Jairo, o chefe, ou seja, quem mais ensinava, quem mais falava, quem mais sabia, se ajoelha diante de Jesus, num ato de fé, reconhecendo a sua divindade. Aqui está o grande segredo que eu quero que você entenda, que é a chave da nossa vitória. Porque olha o que Jesus faz quando esse homem age por fé, quando esse homem acredita. Jairo não teria acesso a esse milagre se não tivesse crido. Olha o versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas. Olha a chave. Crê somente. Ela será salva. Jesus disse: crê somente. E no momento em que Jairo crê, Jesus vai com ele até a casa dele. Eu não tenho tempo para contar toda a história. Jesus pede para todo mundo sair, tem gente rindo, a menina está morta. Ele entra no quarto e ele sai de mãos dadas com a menina, que antes estivera morta, e ele a ressuscita. Amados, a fé tem esse poder, hoje, de ressuscitar o teu sonho. Talvez você nem imagine como a fé tem esse poder de continuar com o teu acesso. O Espírito me falou muito isso, porque talvez alguém esteja me assistindo agora em qualquer lugar do mundo e diga: bispo, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. O acesso quem dá é Deus. Talvez você tenha um emprego maravilhoso. Talvez o teu chefe te ame. Mas basta que ele não esteja mais aí, para que você perca o seu acesso. Basta uma pessoa se aposentar e você pode perder o seu acesso. Basta qualquer situação acontecer e você não ter mais acesso. Então não pense que o acesso que você tem é porque você é capaz, porque você conseguiu, porque eu estudei muito para isso, eu trabalhei muito para isso. Meu irmão, minha irmã, só o que pode manter uma porta aberta é Deus, porque está escrito: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe, tira da tua vida a má conversação, tira da tua vida, sabe, coisas que te oprimem. Talvez alguém hoje que Deus colocou para me assistir, talvez você esteja aí dizendo: bispo, eu estou decepcionado com a igreja, eu me afastei, eu não quero saber, sabe, eu tenho um buraco dentro de mim hoje. Deus quer que você volte a ter acesso a Ele, somente a Ele, através da vida da fé. Para que você, a partir de hoje, tenha este vazio preenchido no teu coração. Meu irmão, minha irmã, é por fé. O que é fé? A definição de fé, ela é encontrada na Bíblia, no capítulo 11, no versículo 1. A definição de fé, a Bíblia define a fé em um versículo bíblico. Não há nenhuma definição maior da fé do que esta de Hebreus 11:1, porque fala: a fé é a certeza. Que certeza? De coisas que se esperam. Eu espero, eu creio, ou seja, é uma convicção que eu tenho, de fatos que não se veem. Isso é a fé. A fé é a certeza. Você tem que se mover por fé, você tem que abrir o seu coração, sabe, ter uma vida de oração, uma vida na palavra. Talvez você tenha uma situação morta aí na sua vida. Jairo tinha filha, mas no momento em que Jairo creu, ela voltou a ter vida.
Talvez alguém que diga: bispo, está aqui, ó, meu projeto morreu. Bispo, meu sonho de ter a casa própria, com esta crise do coronavírus, morreu. Quem te disse? Quem te disse? Bispo, tinha uma pessoa que me ajudava, me apadrinhou durante muitos anos, mas com esta crise do coronavírus, quem te disse? Quem te disse isso? A fé traz as coisas mortas de volta à vida. Talvez você que esteja aí dizendo: eu estou na igreja há 10 anos, eu estou lutando, eu faço tudo quanto é campanha, tudo que mandaram fazer eu fiz, mas eu não obtive vitória. É porque você não agiu por fé, você agiu por obras. Você agiu por obras da carne, por preceitos humanos, você não agiu por fé. Bispo, mas eu acreditava, eu pegava aquele copo com água, eu acreditava. Mas isso é antibíblico. Deus não age através da idolatria. Deus não age através de objetos. Deus age através da fé, crer e falar. Crer e falar. Experimente a partir de hoje. Você vai ficar surpreso com o que a tua oração é capaz de fazer por você. Você vai ficar surpreso como Deus vai inclinar corações quando você chegar num lugar, quando você fazer uma ligação, quando você ligar para aquela pessoa que Deus vai colocar no teu coração, quando você sabe lembrar de alguém, você precisar daquela pessoa, você bater naquela porta, depois de você ter orado, falado com Deus, Deus ter testificado no teu coração, você vai ficar surpreso, surpresa. Como Deus inclina o coração das pessoas, como Deus escancara as portas, como Deus te dá acesso. Amados, está alguém falando com você? Eu já tive acesso a lugares que eu jamais imaginei na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou, amados. E eu já sei aonde Deus me colocou, os lugares que eu já estive, aonde Deus me deu acesso. Eu já estive em lugares que eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Como eu cheguei aqui? Deus te dá acesso. Você sabe que Itanhaém, quando eu cheguei nessa cidade, eu passei a amar essa cidade, eu me dediquei a minha vida toda, sabe, ministerial, entre aqui e Santos, mas eu comecei a minha vida ministerial aqui em Itanhaém. Um dia, os irmãos aqui são testemunhos, você sabe disso, eu estava na Câmara Municipal de Itanhaém, recebendo uma homenagem de cidadão itanhaense. Diversas pessoas, né? O único pastor evangélico na história de Itanhaém a receber um título de cidadão itanhaense. O único pastor na história de Itanhaém. Isso é muita honra para a minha vida, que eu nem mereço. Mas Deus faz. Deus te coloca em lugares para que as pessoas vejam. A única igreja evangélica de Itanhaém a ter programa de televisão numa emissora grande, com exceção de igrejas, né, como a Universal, que é de São Paulo e transmite mais local. A única igreja. Por que Deus nos dá acesso a todos esses lugares? Porque nós cremos no poder de Deus, nós nos movemos por fé. Por que aqui nesta igreja nós temos testemunho todos os dias de pessoas que são honradas, abençoadas? É uma pessoa que tem uma fortuna de medicamento incalculável na mão, porque não é o dinheiro. E a pessoa dá para alguém, diz: olha, eu vou dividir, poderia ficar para o meu filho para fazer o tratamento dele, mas eu vou abrir mão e vou te dar. Por que as pessoas fazem isso? É um anjo colocado por Deus. Essa mulher foi um anjo, ela é um anjo colocada por Deus, porque Deus dá acesso às pessoas certas.
essa pessoa tem um bom coração, essa pessoa que fez esta doação é uma pessoa de Deus, com certeza. Mas quem deu o acesso, quem fez o link dela com esta irmã da nossa igreja foi Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, amados, em nome de Jesus, viva por fé e desfrute do total acesso que a fé te dá. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, enquanto nós vamos celebrar a ceia. Temos algumas pessoas hoje aqui na igreja, nós vamos passar o pão e o cálice para você participar. Eu quero orar com a igreja, enquanto eu oro, nós vamos preparar aqui as pessoas, mas você também na tua casa vai participar deste momento comigo. Senhor Jesus, eu te louvo porque através da fé nós recebemos completo acesso. Através da fé, temos visto o teu favor. Através da fé, temos desfrutado de completo acesso. Pai, eu sei que algumas pessoas no mês de junho precisam acessar lugares que só a fé os poderá colocá-los ali, Pai, colocar eles ali, Pai. Sei que algumas pessoas este mês precisarão ter acesso a lugares, a pessoas que só a fé pode proporcionar. Eu estou aqui pedindo, Deus, ajuda estas pessoas a se moverem por fé, a agirem através da fé. E eu sei que há pessoas que também estão me assistindo nesta hora, que estão aqui também, que durante muitos anos têm acessos, e estão acessando lugares, estão acessando pessoas, porque o Senhor com a tua boa mão, tem permitido. E que estes filhos e filhas continuem a se mover por fé, com fidelidade ao Senhor, para que eles continuem tendo este completo acesso. Pai, obrigado por todo o acesso que o Senhor nos tem dado. Obrigado por todo o acesso que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.